E Eduarda Brandão, a Duda, trabalhadora jovem da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Capítulo 50. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Toda vez que Cristo realizava alguma cura, ele costumava dizer: a tua fé te salvou. E fé consiste em uma adesão completa àquilo que se considera verdadeiro. Jesus pede para termos fé nele, para confiarmos nos seus ensinamentos e assim fazermos tudo o que ele fez e muito mais. Mas às vezes, na correria do dia a dia, é difícil pensarmos em Jesus. E se não conseguirmos, que busquemos ao menos tentarmos pensar nos apóstolos, pessoas que, como nós, apresentavam fraquezas, tinham dificuldades, mas que tinham um desejo constante de se aprimorarem. Paulo expõe na carta aos Romanos um paradoxo entre as suas vontades materiais e espirituais, ao dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este ainda faço. Revelando um conflito, assim como os demais apóstolos, em alinhar os seus desejos. E essa é a mensagem de hoje, de que há certas coisas que ainda não conseguimos cumprir, mas devemos ter ao menos a aspiração de tentar. Um exercício contínuo que permitirá cada vez mais, assim como Jesus, estarmos entregues e conscientes da nossa comunhão com o divino, certos de que pela nossa vontade o auxílio nunca nos faltará. Boa palestra a todos. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos juntos diante da Tua presença, que balsamiza as nossas emoções, nos traz o discernimento através do conhecimento, do estudo, e que a nossa amiga querida, trabalhadora da casa, Márcia Coronha, possa ser envolvida pelos braços de Joana de Ângeles, que possamos despertar aquilo que necessitamos dentro de nós. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos nesta tarde. Graças a Deus. Alô? Alô? Funcionando? Funcionando. Boa tarde a todos. Então, que a luz da espiritualidade maravilhosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução, no entendimento e tudo mais. Nesse momento aqui que nós vamos conversar sobre o tema Projeto Bem-Estar Mental e Espiritual. Eu vou começar dizendo que eu fiquei emocionada com a fala da Duda. E não é por acaso que a fala da Denise também em relação à apresentação da Luzia Matias, todo esse contexto que foi colocado agora na introdução tem um paralelo muito grande com o que nós vamos conversar hoje. Longe de chegar próximo ao conteúdo de Luzia, né, porque ela é uma pessoa admirável, e ela já conquistou, assim, né, já deu passos largos na questão espiritual. Então, as mensagens são sempre muito, muito boas, muito a experiência de vida dela.
Não só por isso, mas pelas palavras da Denise e principalmente pela Duda. Mexeu comigo, fiquei até emocionada. Antes de uma palestra, não se faz isso com a palestrante, que eu não posso ficar emocionalmente abalada. E a gente vai falar bastante sobre emoções hoje, tá? Topam? Vamos lá. Bom, então, o tema é projeto bem-estar mental e espiritual. Essa palavra projeto lembra muito negócios, né? Projeto lembra projeto de casa, mas são projetos, né? Projetos nos negócios, no trabalho, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, um projeto qualquer que seja de melhoria da saúde física, mas a gente não fala muito de projeto em relação à nossa saúde mental e espiritual, né? Eu não ouço muito. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E, por acaso, foi por acaso, não, nada é por acaso, né? Mas esse livro aqui fala muito sobre isso, né? Sobre os desafios e soluções da vida. E esses projetos que a Joana chama de programas, né? Mas eu trouxe projeto com uma visão mais profissional mesmo, que eu quero tentar seduzir vocês ao esforço, ao trabalho e aos resultados. Todo projeto não tem que ter um resultado, né? Então, eu queria trazer uma palavra mais forte para nosso dia a dia aqui. Essa é a proposta. Então, tá. Nós sabemos que quando nós pensamos em projetos, o que a gente pensa primeiro? Bom, você tem uma ideia, tem uma vontade, tem um desejo que algo aconteça e quer ter um resultado. Então, nós pensamos, nós planejamos? Planejamos. Nós pensamos e planejamos. E, para ter o resultado, a gente precisa agir ou só pensar é suficiente? Tem que agir. Então, tem que ter o planejamento e a execução. Então, sem movimento, não tem resultado. Então, não adianta achar que o nosso projeto para a saúde mental e espiritual vai acontecer assim, porque não acontece. Requer pensamento. E quais são as maiores forças que existem para a gente chegar ao resultado na nossa vida? É o pensamento e a vontade. Não são? O amor está em torno de todos esses conceitos, né? Mas o pensamento, onde surgem as ideias, né? E a vontade, porque sem vontade você não age, não tem a ação. Então, esse é o conceito do projeto que a gente vai tratar aqui hoje. Mas, Márcia, por que você trouxe mais uma vez projeto? Você poderia ter usado outro nome. Por quê? Porque eu acredito que cada um de nós deve realizar projetos. Projetos pessoais, não só na nossa vida física, na saúde física, os nossos projetos materiais, os nossos projetos em família, mas os nossos projetos mesmos de vontade, de desejo e, principalmente, aqueles que vão nos preparar para os desafios da vida. Eu estou falando de profilaxia, como a Joana fala, eu estou falando de prevenção e estou falando de terapêutica também. Antes. E, se acontecer, você desequilibrar, depois. Então, esses projetos são para nos fortalecer. E por que meu projeto? Porque vocês já entraram na onda do projeto dos outros? Vocês já participaram do projeto dos filhos? Já. Do marido? Já. No trabalho? Já. E vocês já entraram na onda e esqueceram de vocês para fazer o projeto dos outros? Porque vocês estão sem projeto. Quem está sem projeto vai na onda dos outros. E fica sem o seu próprio. Já aconteceu isso? Então, olha que importante. Eu tenho um projeto. Meu projeto, qual é o seu projeto? É do meu filho, ele quer se formar, eu vou ajudar. E depois que ele se forma, você fica como? Meu marido quer comprar um carro, não, eu vou ajudar, a gente vai lá escolher a cor, tal, vamos juntar. Aí ele comprou o carro, e você? Cadê o seu projeto? A viagem, acabou a viagem, e aí? Pode não ser sua, mas a ideia é que todos nós possamos construir os nossos projetos, que sejam nossos. A Luzia Matias me ensinou isso. Ela vem falar, mas ela marcou. Ela sempre diz nas palestras que ela gosta de ver o brilho nos olhos das pessoas, porque as crianças têm brilho, mas nós perdemos o brilho. E quando a gente sonha, tem projetos e tem desejos, a gente volta a brilhar os olhos. Então, tomara que a gente volte a despertar esse brilho nos olhos, que são os projetos, os nossos desejos realizados, né? as nossas vontades, né? Aquilo que vai realmente nos trazer alegria e felicidade. E tem outro motivo. Além de a gente embarcar no projeto dos outros e não ser os nossos projetos, tem outro. Quantas vezes a gente pensou em realizar um projeto e paramos no caminho? Alguém já passou por isso? Ih, comecei, mas parei. E quantas vezes você nem começa, só fica no pensamento? Já passaram por isso? Eu já.
Poxa, Márcia, você está em cima, eu pensei que você já tivesse realizado todos os seus projetos, que você já tivesse kit. Não, eu ainda estou aprendendo. Estou aprendendo cada dia. E eu não estou aqui à toa, porque eu leio isso há 10 anos. A Joana tenta me ensinar, e até passos... A gente sabe que Deus não usa violência, né? Deus usa o tempo. Então, a cada palestra, a cada estudo, a cada dia, a cada desafio, a gente dá um passinho. E se a gente olhar para trás e observar, a gente vai ver que conquistamos muitos desafios, conquistamos muitos dos nossos desejos, das nossas vontades, aquilo que realmente traz para nós alegria e felicidade. Então, é por isso que eu trouxe o tema projeto. Mas eu vou acrescentar mais um ponto. Vocês acham, como a Denise falou, vocês acham que o momento é oportuno para a gente pensar em projetos de saúde mental e espiritual, ou o momento está ótimo? Não, né? É só a gente acordar, e se nós nos deixarmos levar pela onda de pensamento que está pairando pelo país e pelo planeta, que a gente vai perceber que a coisa não está muito agradável. É desconfortável, não é? Os assuntos, as notícias, e eles não estão só fora da nossa casa, eles invadem a nossa casa, porque nos atinge no dia a dia, né? Não só no pensamento, mas também no bolso, nas nossas ações, com a violência, com a saúde, com a educação. Então, vocês acham que o momento é oportuno para a gente pensar nos nossos projetos de saúde e bem-estar? Mais do que nunca, né? Eu acho. A impressão que dá é que a gente está totalmente desgovernado, ética e moralmente, não é verdade? E muitas vezes a gente fica desacreditado. Não é verdade? Nossa, está difícil, porque é todo dia tal. Mas calma, que, né? Um passo de cada vez. Então, como a tia Denise falou, muitas vezes isso traz para nós desequilíbrios. E esses desequilíbrios podem afetar a nossa saúde. Esses desequilíbrios não são desequilíbrios, são desequilíbrios. São desequilíbrios das nossas emoções, dos nossos sentimentos e, principalmente, das nossas ações. Então, aí a gente está chegando cada vez mais, fechando cada vez mais a proposta. Então, nós sabemos que, diante de tantos desafios, existe um trecho no Evangelho, um capítulo do Evangelho, vocês devem saber que está lá escrito, o bem e o mal sofrer. Né? Então, vamos conjugar as situações de hoje, a proposta de um projeto de bem-estar, com esse tema, o bem e o mal sofrer, para que a gente possa escolher a melhor forma de passar pelos desafios da vida. Aí que está o grande segredo, não é verdade? A Joana sempre traz isso para a gente, seja lá qual for. Se você estiver equilibrado emocionalmente ou souber trabalhar as suas emoções e seus sentimentos, vai fluir muito melhor. Então, tá. Esse livro aqui, que Joana diz, Vida, Desafio e Soluções, o tema é Vida, Desafio e Soluções. Então, a Joana é muito moderna, né? Eu fico achando, às vezes, que Joana é muito antiga, né? Que ela está lá. Não. Ela fala até de QI, vou falar para vocês. Divaldo está afinadíssimo. Joana traz a seguinte reflexão. Qual é a definição de vida que a gente tem no dicionário? Resumidamente, vida, o que é? São as atividades dos seres vivos, quando nascem até morrerem, não é? E, de uma forma mais complexa, podem ser as reações, as ações e reações dos seres vivos, principalmente dos humanos, desde que nascem até... mas muito relacionada às suas funções orgânicas, não é? A vida, normalmente, a gente relaciona às funções orgânicas, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Tem as funções psíquicas, tem as questões emocionais, tem as questões sentimentais. E nenhum aqui de nós vai fazer a mesma definição de vida, porque cada um vê a vida de uma forma. Dependendo do seu talento, da sua profissão, da sua sensibilidade, da sua alegria, da sua tristeza, vai fazer uma definição diferente. Então, essa definição de vida, ela é muito delicada, né? Depende do ponto de vista de cada um. E é mais delicada ainda quando a gente pensa que se nós estamos vivos aqui, o Criador quem é? É Deus. Para entender a vida, tem que entender Deus. Alguém entende Deus? A gente transcende. A questão da vida e de Deus transcende tanto que, quando a gente vai falar de vida, a gente fica, nossa, é muito maior, é muito mais complexo do que... Então, imagina, Joana começa esse livro de Desafios e Soluções, que também fala de programas de bem-estar, dessa forma, falando da vida. Então, não é fácil. Não é fácil. Mas não é para desanimar. É como o Duda falou. Você falou da fé, você falou da vontade, você falou da coragem, do esforço. Então, é difícil? Não precisa nem falar, é só viver para saber. Né? Mas vamos lá.
Joana traz a proposta de estudo, de trabalho, ela traz de reforma íntima. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que, se nós tivermos matéria-prima ou ferramentas dentro das nossas possibilidades para enfrentar os desafios, é muito melhor. Mas eu vou mais à frente. Vocês concordam que a gente precisa de fortalecimento, de coragem, de vontade, e quando a gente pensa nos projetos, já falamos, os projetos podem ser coletivos, né, e podem ser individuais. Você falou de André Trigueiro, eu me lembrei. O André Trigueiro sempre traz a questão da sustentabilidade, né, do planeta e de tudo mais. Só que aqui a Joana propõe a sustentabilidade da nossa mente. Já pensaram nisso? Numa mente sustentável? Olha que bacana. A palavra pode ser difícil, mas o que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é manter, alimentar, crescer, continuar. E tem tantos verbos e tantas ações que estão relacionadas à questão do sustentável, né? E, principalmente, ser saudável. Então, a questão da sustentabilidade da mente aqui também vai ser trazida. Mas tá, Márcia, vamos voltar. Você está falando de projetos. E como é que a gente pode aplicar, ou escolher, ou identificar projetos para a nossa vida? Me ajuda? Tá bom. Nós sabemos que, no nosso dia a dia, aproximadamente 50% daquilo que a gente faz é automático, não é? Quando você acorda e coloca o pé no chão e vai ao banheiro, você conta 3 vezes para a direita, 3 vezes para a esquerda. Não, é automático. Tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo, fazer o café, isso tudo é automático, né? Então, 50% aproximadamente do que você faz no seu dia a dia é automatismo. Aproximadamente 50% restante são as escolhas. Aí que entra a questão do projeto. E não adianta botar os outros 50% na conta do pai, da mãe, da genética e na hereditariedade. Não, a gente já sabe que não adianta. Não adianta dizer, não deu certo porque meu pai escolheu mal para mim. Não, é responsável. Não deu certo porque eu nasci sem esse dedo. Não, não adianta. Não deu certo porque o meu gene para a vontade não veio. O gene do trabalho faltou. Ou então o meu esforço, a fé, não veio. Quem disse que isso é uma relação genética? Né? Se a gente está aqui trabalhando questões espirituais, a gente sabe que o espírito, isso ele nunca, né? Ele não está relacionado aos genes, está relacionado a uma questão espiritual. É um outro conceito. Né? Então, não adianta botar a culpa no outro, ou na hereditariedade, ou no pai e da mãe. Então, tá. A vantagem que a gente tem de usar 50% para o automatismo e os outros 50% é porque a gente realmente tem a liberdade de fazer escolhas. Né? E se a gente faz escolhas, a proposta do projeto é justamente essa. Mas, Márcia, como é que eu vou identificar projetos com o que você está falando? Não estou entendendo. Vamos lá. Se eu estou falando de projeto de saúde mental e espiritual, eu estou falando das minhas ações, dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, não é? É por aí? É. Então, se eu quiser imaginar como é que eu posso ser melhor em termos de equilíbrio mental e espiritual, eu vou trabalhar um pouco as minhas emoções e as minhas ações. Então, vamos lá. A Joana traz algumas dicas para a gente. Eu posso parar, pensar, não é assim que a gente constrói os projetos? Eu tenho que fazer uma casa azul, amarela. Então, vamos parar. Olha para a gente agora. Você é o projeto. Você é a casa. Você é a estrutura física que vai trabalhar o ambiente, a sustentabilidade da sua mente. Aí você começa a pensar, como é que estão os meus relacionamentos? Como é que estão as minhas ações? Como é que estão os meus pensamentos? Eu ando julgando muito? Eu ando sendo egoísta? Eu ando sendo orgulhosa? Quais são os pontos do dia a dia que mais me chateiam? Quem são as pessoas que mais me chateiam? O meu relacionamento com a família está bacana? O meu relacionamento com as pessoas do meu trabalho, a questão social, o meu relacionamento comigo mesmo, o meu corpo, eu estou feliz comigo? Eu posso fazer alguma coisa que torne a minha vida mais feliz? Eu posso fazer alguma coisa que melhore a forma de encarar os problemas? Eu posso, de alguma forma, entender a minha raiva e tentar trabalhá-la? Os medos, a ansiedade, as doenças, de que forma elas aparecem? Cada um vai ter um questionamento. Alguém se identificou com alguma pergunta? Eu me identifiquei com quase todas elas. Foi eu que fiz? Alguém se identificou com alguma questão? Ou está todo mundo resolvido em relação ao que eu falei? Então,
delicado, né? Eu coloquei aqui um monte de coisa, porque eu já passei por isso. Já passei. Alguns ainda existem, outros a gente já resolve. Mas eles voltam. Quando a gente está na escola, a gente passa lá nas provinhas, né? Português, matemática. Aí, matemática, vem uma questão, você erra. Aí você fala, vou estudar. Aí vem de novo na prova, aquela questão de novo, ai, meu Deus. Aí você erra de novo. Putz, não aprendi isso ainda não. Vou ter que estudar mais. Daqui a pouco, no ano que vem, a revisão para o vestibular, vem a questão de novo. Você, caramba, ainda não aprendi isso, vou ter que fazer de novo. Não estudei bem. Acontece na vida. Algumas coisas, algumas situações, a gente passa. Agora me dei bem, vamos lá. Daqui a pouco a situação aparece de novo. E você fala, vou tirar de letra. Às vezes não sai. Às vezes é um aperfeiçoamento daquilo que você acha que aprendeu. E muitas vezes você erra de novo mesmo. E você sofre, né? Então, essa é a proposta. Essa é a proposta. Márcia, mas parece tão fácil, tão óbvio. Mas não é, não. Existe um livro que eu acho interessante que fala sobre o hábito. E ele diz que os hábitos difíceis são difíceis... os hábitos ruins são difíceis da gente largar. Os hábitos bons são difíceis da gente construir. E o nosso cérebro tem uma preguiça danada de aprender de novo. O que é mais fácil? Você parar o carro todo dia numa vaga que não pode, mas que está pertinho de você, ou você se esforçar para parar o carro no lugar certo, e etc, etc. Quantas coisas a gente faz por acomodação? Porque o nosso cérebro... Você acha que o que é mais fácil? Ficar pensando, raciocinando. Márcia, projeto, você acha que eu vou aqui ficar me estudando? A proposta é essa. Cansa? Dá trabalho. Tem que ter esforço? Tem. Você não quer melhorar? Qualquer projeto para ter resultado precisa de esforço. Você só ficar pensando é capaz de piorar. Não é não? Que você fica... Vai dormir com isso. Vai dormir com a culpa. Vai dormir com medo. Vai dormir com ansiedade. Ninguém dorme. Alguém dorme com ansiedade? 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30. Todo mundo dormindo e você lá, eu não consigo dormir. Então, a proposta da Joana é bem interessante, né? Mas ela mesmo diz aqui, não são palavras minhas. É fácil? Não é fácil. Resultados? Passo a passo. E são deliciosos os resultados. E eles te estimulam a conquistar cada vez mais. Porque a sensação de conquista... e de alegria, e de felicidade, e de tranquilidade que se tem, é muito boa. Então, o resultado é o seu próprio estímulo. Não é verdade? Senão, nós não estaríamos aqui. O resultado é o nosso estímulo. E a fé, em relação às questões que você falou, fé e acreditando que aquela é a verdade, se nós temos isso como verdade, a gente vai e trabalha para conquistar. Porque se a gente não acredita, nós acreditamos. Por isso que estamos aqui e continuamos trabalhando essas questões pessoais. Então, a questão do projeto é justamente essa. É de nós aprendermos e pararmos um pouquinho. Acha que dá para fazer esse exercício na frente da televisão e respondendo o WhatsApp? Não, né? Também não dá para fazer no chuveiro. E também não dá para fazer aqui e agora. Aqui talvez a gente comece a despertar... Pega os livrinhos de Joana, começa a estudar, começa a observar, silencia um pouco, para observar suas reações, os momentos de maior angústia, os momentos de alegria. Nossa, que bacana, como é bom. Então, não é para, né? Não dá para fazer vendo novela e no WhatsApp, que a gente não vai resolver muita coisa, não. Essa questão de emoções e sentimentos ela é tão delicada que ela agora surgiu na mídia, assim como nunca. Tá? Então, só para a gente lembrar, eu aprendi isso recentemente, não é questão de aprender, mas eu fixei isso recentemente e foi muito importante para mim. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá? A diferença de emoções e sentimentos. Que a gente tinha uma noção, mas quando eu percebi realmente, quando eu absorvi, foi muito interessante. O que são nossas emoções? Alguns dizem que são 5 emoções básicas, outros dizem que são 7, mas, por exemplo, vou dar exemplo de 3. Alegria, tristeza, medo e raiva. Vou botar 4. Tá? Alegria, tristeza, medo e raiva. Essas são uma das emoções básicas. Vocês já viram aquele filme Divertidamente? Já ouviram falar? Então, por isso que eu disse que está bem gritante. Por quê? O Dalai Lama atual, ele fez o seguinte questionamento. Por que as pessoas inteligentes sofrem tanto?
Mas se a gente está acumulando tanto conhecimento, tanto saber, por que as pessoas inteligentes sofrem tanto? A Joana diz, às vezes a pessoa que tem QI 160 é comandada por uma que tem QI 100, porque ela não tem uma inteligência que é a inteligência intelectual, ela tem uma inteligência emocional e interpessoal. Então, a questão das inteligências já começa a responder essa pergunta. Mas, então, Dalai Lama, atual, fez essa pergunta e ele contratou uma equipe. Ele investiu $750 com 150 pesquisadores do mundo para estudar as emoções. Ele falou assim para um dos cientistas, ele é psicólogo e neurocientista, se chama Paul Ekman, ele tem 80 e poucos anos. A Dalai Lama chegou para esse pesquisador e disse, eu quero uma pesquisa, eu quero que você desenhe para mim o mapa das emoções. Eu quero entender as emoções, de como elas aparecem, como elas crescem, como isso acontece no organismo, porque eu quero entender, porque a emoção está relacionada com os sentimentos, com os nossos pensamentos, e totalmente ligada à nossa felicidade. Olha que interessante, ele já está na mídia, né? O mapa das emoções já foi feito. Então, voltando lá, vamos vamos nos aproximar da definição, porque eu não sou especialista, né, mas vamos lá. As emoções, em geral, elas são situações que acontecem desde os animais mais primitivos. Existe uma teoria que coloca o nosso cérebro como sendo um cérebro trino. Ele tem uma parte aqui, e esse córtex frontal. Dizem que a evolução acontece para cima e para frente. E não é à toa que os animais, né, que nós ficamos eretos. E o córtex frontal é que nós sabemos que tem inteligência. Os nossos primórdios, os animais da era pré-histórica, eles desenvolveram esse cérebro aqui, que é o cérebro mais primitivo. Os mamíferos anteriores a nós, eles desenvolveram esse cérebro aqui. Eles também têm emoções. Vocês sabiam, fofoca, vocês sabiam que Charles Darwin, em 1800, e foi depois do Allan Kardec, 1870 e alguma coisa, 71, 72, ele deu a volta ao mundo, né? E ele escreveu lá a origem das espécies, tal. E aí, sabe o que ele reparou? Charles Darwin deu a volta ao mundo e reparou que as emoções são iguais. A expressão das emoções, ela é igual nos homens e nos mamíferos. Aí todo mundo, que absurdo comparar as nossas emoções aos mamíferos. É assim, dá um susto num animal. Como é que ele faz? Igualzinho a nós. Como é que uma pessoa que é cega sorri? Ela não sabe como é, ela nunca viu, mas ela... Como é que um animal... Você já viu a expressão de um animal quando ele está feliz? Os olhos não brilham? O rosto não expressa? E a expressão de medo? Ela é igual em nós e ela também é igual nos mamíferos. Observa um animal. Gente, e a raiva? Observa um leão com raiva. E a gente com raiva faz a mesma coisa. Então, as emoções, elas são bastante primitivas e elas acontecem mais ou menos elas são processadas, né, nessa região aqui do nosso cérebro. Com a evolução, o homem foi, com a evolução e com vários pontos em aberto ainda, né, nós desenvolvemos a nossa inteligência, as questões espirituais totalmente envolvidas, e a inteligência ela está localizada, as questões intelectuais, mas no córtex pré-frontal, né? O que acontece é que as emoções elas, se expressam nessa região e os sentimentos se expressam nessa região. Márcia, explica melhor. Vou explicar. Estou andando na rua e vem uma pessoa e me dá uma pancada no pé. Quando ela me dá uma pancada no pé, o que vai acontecer? Na mesma hora eu vou sentir uma dor e a minha emoção inicial pode ser de raiva, tudo bem? Às vezes combina, né? Nossa, que pancada! Você pensou? Ela é instintiva? Ela é primitiva? Ela é quase reptiliana lá, né? Ela é quase animal, não é? Tá bom. Então você, ai, que pancada, nossa, quando você vai virar para reagir, ou então, reagir a essa pancada, Márcia, não tem, a emoção não se controla. Tudo bem, a emoção não se controla porque você levou a pancada, você sentiu, o corpo expressa, não tem como. Mas e o sentimento em relação àquela ação? O sentimento já não passa por uma questão intelectual, de raciocínio? Então, tá bom, levou a pancada, emoção. Quando você vai xingar a pessoa e olha para o lado, é uma velhinha. Aí o que você faz? Ai, desculpa.
Entrou a inteligência? Entrou a razão? Entrou o bom senso? E aí você controla. Olha a diferença. Se alguém te dá um susto, a emoção qual é? É o medo ou alguma coisa parecida. Não dá para controlar. São expressões, é uma reação química, e a expressão é física imediata. Mas os sentimentos... Então, tá bom, eu te dou um susto, ela não gostou. Se ela tiver condições, ela vai dizer, poxa, Márcia, você não devia ter me dado a inteligência dela, a razão, a vontade dela, né? O caminho que ela vai seguir em relação ao susto que eu dei, vai depender da vontade dela. Ela pode deixar de falar comigo, ela pode levar na brincadeira, ela pode... Estão entendendo? Emoção e sentimento? Olha a beleza do livre-arbítrio aí. As situações da vida acontecem com a gente e a gente tem a opção a gente tem como escolher os caminhos de como nós vamos reagir. Então, esse é o ponto mais interessante da conversa de hoje e que Joana traz para a gente. Não importa o que aconteça conosco, o que importa é a forma como nós reagimos aos acontecimentos. E as emoções e os sentimentos são os pontos principais desse equilíbrio. Vocês entendem? Pode acontecer alguma coisa muito difícil para nós, a morte de um parente, um acidente, etc. A emoção inicial e depois os sentimentos, quanto mais nós estudarmos, trabalharmos, escolhermos, entendermos, lembra da matéria-prima para a construção dos nossos projetos, das nossas ações? Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil vai ser lidar com esses desafios. Quem não tem conhecimento, vocês já viram pessoas que são pura emoção, muita raiva, muito medo, ou muita alegria, ou muita tristeza, ou aquelas pessoas que agem só por instinto, que muitas vezes a gente percebe que agem só sem pensar? Elas são prioritariamente emoção. O sentimento, isso tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês lembram? Tem um capítulo que diz, no início, somos só instinto, emoção. E, com a evolução, nós vamos chegar ao amor, que é o sentimento mais nobre. Em algum momento do Evangelho, eu não estou conseguindo transcrever exatamente as palavras, mas a ideia é essa. Então, olha que interessante. Emoções todos temos, dificílimo da gente... Né? Agora, só um detalhe. Olha o que acontece com as nossas emoções às vezes. Um fato desagradável acontece, triste, e muitas pessoas choram. Todos os homens choram? Todos os homens podem chorar? O que a sociedade diz? Homem não chora. Se naquela situação, aquela emoção é reprimida e aquele sentimento é reprimido, o que ele faz? Ele vai canalizar para uma outra coisa. Ele vai para a raiva. Ele não pode chorar. Ele não pode ficar triste. Não, a sociedade não deixa. Eu aprendi desde pequenininho que eu não posso chorar. E aí, onde é que ele vai botar aquilo tudo? Ele tem que botar em alguma coisa. Será que vai botar em alguma coisa boa? Espero, mas né, pode canalizar para uma raiva, para um medo ou para qualquer outro sentimento. Então, olha a sutileza e como é interessante a questão das emoções e dos sentimentos. A proposta é de estudo. A proposta é de identificação dos seus pontos mais frágeis, mais sensíveis, aqueles que vocês acham que precisam trabalhar. E a proposta da Joana, vou trazer aqui para vocês. Antes de chegar na proposta da Joana, deixa eu falar uma coisa mais interessante. Lembra que eu estava dizendo que a evolução, o nosso cérebro trino, ele começou apareceu nessa base do nosso cérebro, passou para regiões intermediárias e o córtex frontal, e alguns cientistas dizem que nós vamos expandir ainda mais ainda, que as nossas estruturas físicas, mentais, elas vão atingir um nível de evolução que nós poderemos manifestar no futuro outras habilidades, como, por exemplo, outros sentidos. Nós não temos 5 sentidos hoje, perceptíveis, né? Audição, visão, olfato, paladar, etc. Então, com a evolução, nós iremos expandir novas áreas do cérebro e a evolução espiritual e moral favorecerá essa expansão, que eles chamam de supramental. Olha que interessante.
A gente acha que nós evoluímos e paramos aqui fisicamente? A proposta não, a proposta é de continuidade. Mas, Márcia, a ciência está de acordo com isso? Você acha que... Lógico. O que a OMS diz? Qual é a definição de saúde da OMS? A OMS diz que saúde é o bem-estar físico, social e mental. Eu já lembro que eu conversei sobre isso com vocês e várias pessoas já falaram, né? O físico é fácil entender. Bem-estar físico, estar doente, se sentindo mal ou não, né? E faz um exame e a pessoa sabe tratar muito bem. As questões sociais são as questões de relacionamento, educação, saúde, sanitarismo, etc. E as questões mentais? Muitas pessoas condenaram essa definição da OMS. Questionaram, não condenaram, mas questionaram. Porque como se trabalha a emoção do homem? E a questão é, que está lá em vários livros, como se trata a alma humana? A Joana mostra. Mas será que o Ministério, que a Organização Mundial de Saúde está ligada nessas questões? Eles têm certeza que é importante, porque a definição da OMS ela apareceu no final da Segunda Guerra Mundial, onde eles perceberam que as pessoas estavam tão deprimidas que não era só uma questão física, era uma questão de bem-estar mental, espiritual, mental, de comportamento. E como é que eles tratavam aquilo? Então, eles disseram, essas pessoas também estão doentes, elas não estão equilibradas. Mas qual é a causa? As causas estão relacionadas às questões metafísicas, às questões que não estão no físico. Então, a ciência está bastante de acordo com o que a gente está falando aqui. Então, o que Joana traz para a gente como proposta? Mexam-se, resistam à sedução do repouso. Porque repouso é maravilhoso, né? Mas é para a gente resistir. Ela diz assim, cuidado com a saúde física. Nós já estamos sabendo como cuidar da nossa saúde física, né? Não é difícil. É procurar e achar itens relacionados a isso. O difícil é realizar, mas está lá. A nossa proposta não é saúde física só, não. E nem a saúde social. Relacionamentos, né, e familiares, no trabalho, consigo mesmo. A proposta hoje é saúde mental. Então, ela diz o seguinte, cria teu programa ou teu projeto de renovação. Interessante. Mude o seu cardápio mental. Se a gente come todos os dias os mesmos alimentos, e ela está querendo dizer, se você pensa, age e faz todos os dias a mesma coisa, mude o seu cardápio mental. Lógico que depois de identificar quais são os principais pontos, né, que não estão muito agradáveis na sua vida. E, para você mudar, você precisa de... Foi um barulho estranho? Você precisa da mudança e da vontade. Então, esse exercício de pensar, escrevam, pensem, reflitam, o que pode melhorar? O que não está tão bom? Mantenha o negativo fora do seu círculo energético. Isso é muito bonito escrito, não é? Todo mundo fala, eu já sei disso. Mas o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz ao acordar? Nem sempre é pensar nas coisas boas, nem sempre é agradecer porque acordou, nem sempre é agradecer porque dormiu bem, porque teve uma boa noite de sono. Né? Tirar no nosso circuito mental os pensamentos negativos ainda é, né, bastante difícil. Desentupir o canal dos sonhos é a proposta daqui. Ah, não, isso não dá para mim, não tenho mais tempo. Não, isso não dá, eu estou muito cansada. Não, aquilo ali, não, eu não consigo. Quantos nãos a gente diz para nós mesmos, né? Então, esses projetos de saúde mental e espiritual está relacionado também aos nossos sonhos, às nossas vontades. Né? Fazer projeto do outro já era, gente. Você participa, colabora, mas o nosso projeto é o principal. Derrubar os obstáculos, que é justamente desobstruir o canal dos sonhos. E ela diz para a gente, nós temos, vou repetir, nós temos todas as potencialidades dentro de nós. Nós temos as potencialidades dentro de nós, para o bem ou para o mal. Nós podemos escolher o que nós queremos ser. Está tudo dentro de nós. É uma questão de escolha. Aí ela diz, querem começar?
pode ser difícil, então comecem pequeno. Pensem em apenas uma ação, uma emoção, ou um sentimento melhor, ou uma situação, ou uma pessoa, ou uma ação que você acha que possa melhorar, ou que te traga sofrimento, ou que te desagrade. Vamos trabalhar aquilo. Então, pense pequeno, comece pequeno. Depois, passo a passo. Não espere o resultado no dia seguinte, tudo transformado, porque, mais uma vez, o Deus usa o tempo, né? E ela diz, está com dificuldade, até mesmo de identificar, olha, parece ser fácil, né? Mas tem pessoas que têm dificuldades até de parar e pensar no que está errado, ou naquilo que acha que está errado, ou nas situações que a incomodam, porque tem gente que realmente não pensa nisso. E já tiveram aquela sensação do balde cheio e você vai acumulando, 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 acumulando. Gente, eu não aguento mais, é muita coisa. Lógico que você não parou para pensar em cada um dos itens, de enfrentar, um de cada vez, calma, né? Então, uma boa leitura ajuda bastante. Procure leituras que estejam associadas ao tema. As leituras de Joana ajudam muito. O estudo não só fora, como também dentro da casa. Ajuda bastante. Nós já sabemos disso, né? Acho que a maioria daqui já se identificou com muitas palestras e com muitas aulas, né, em relação aos conflitos que a gente tem. A meditação. Particularmente, esse livro tem uma proposta de meditação fantástica, lá no final do capítulo. Eu sugiro. Nós não temos tempo, mas eu sugiro. Existem várias técnicas, né, várias abordagens, mas a de Joana aqui é bastante interessante. Saber identificar essas situações mais delicadas requer o que nós já falamos, o silêncio interior, o cuidado, e, de preferência, acompanhada ou precedida de uma bela oração, né, para que a gente, então, consiga sintonizar e que, né, os nossos guias, amigos espirituais estejam próximos de nós. Ela, inclusive, sugere, por que não escrever? Tem pessoas que preferem a escrita, né? Escrever, fazer um diário ou alguma coisa, usar a escrita, não só o pensamento. Uma outra forma é o agradecimento. O agradecimento por cada pequena conquista, menor que seja, nossa, modifica bastante. Eu fiz um comentário na última palestra, mas eu vou repetir porque, para mim, foi transformador. Todas as vezes que nós estivermos passando por um desafio, calma, porque lá na frente, no futuro, quando você olhar para trás, você vai ver que aquele desafio te salvou, você aprendeu e você conquistou muitas coisas e provavelmente serão bênçãos no futuro. Prestem atenção. Todas as vezes que tivermos um desafio, no futuro, para quem tem lentes voltadas para o amor, vai perceber que esses desafios foram presentes para que a gente acordasse e mudasse. Então, antes de reclamarem dos desafios, parem, pensem, observem, enfrentem. Né? Se estiver muito difícil, peçam ajuda. A casa pode ajudar, os amigos podem ajudar, a leitura pode ajudar, um tratamento pode ajudar, um profissional da área pode ajudar. Então, né, não deixe o balde encher. Prestar atenção em si. E eu vou finalizar com uma proposta aqui de uma passagem do Evangelho que fala: vós sois o sal da terra. Eu já falei sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente repetir. No nosso dia a dia, a gente costuma valorizar muito as coisas negativas, né? Essa proposta, vós sois o sal da terra, interpretada por De Luca, diz o seguinte: o sal, ele acentua o sabor dos alimentos, não é? Então, se a gente colocar mais sal num alimento que já tem o seu próprio sabor, ele vai acentuar. O que a gente faz com o sal na nossa vida? A gente coloca o sal nas coisas ruins e acentua? Ou a gente tem colocado o sal nas coisas boas para acentuar as coisas boas? O que a gente mais faz? A gente, normalmente, coloca mais sal nas coisas ruins. Então, a gente está acentuando diariamente as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, a proposta é deixar de colocar o sal nas coisas ruins e pensar... Isso pode ser um grande projeto, né? E colocar o sal nas coisas boas. Então, eu finalizo por aqui desejando
que a gente possa, inclusive eu, pensar nos pontos que nós podemos melhorar na nossa vida, naqueles conflitos que nos afetam, que nos perturbam, a nós mesmos e em relação ao próximo. E que vocês tenham bons resultados e que evoluam a cada dia. Obrigada.